Nessa segunda parte dedicada aos lipídios, trataremos mais especificamente das lipoproteínas e do colesterol. Os níveis da maioria dos lipídios variam muito de acordo com fatores como estado nutricional, constituição corpórea, idade, estilo de vida, etc. Diferente da glicose, que por possuir órgãos que dependem de forma estrita dos seus valores mínimos, podem variar menos. No caso do colesterol total, por exemplo, com muito pouca repercussão, quando considerado de forma isolada, valores que são mais do que o dobro ou menos que metade, uns dos outros, ainda estão na faixa considerada como normalidade. Triglicerídeos, da mesma forma, oscilam muito dentro da normalidade, mas com valores menores que 100 mg por decilitro, quase sempre considerados como dentro da faixa de segurança. A lipoproteína HDL, comumente apelidada de bom colesterol, não foge à regra, considerada como ideal quando apresenta valores superiores a 50 ou 60 mg por decilitro. Raramente a LDL, apelidada indevidamente de mau colesterol, tem níveis tão baixos quanto zero, mas é mais uma lipoproteína com variações grandes nos valores considerados normais, e como veremos, contam apenas parte da história quando se trata de risco cardiovascular. Já a divisão dos valores dos triglicerídeos pelos valores da HDL conseguem dar uma medida muito boa dos riscos, ainda que fatores como o uso de medicamentos e valores extremos possam dificultar conclusões. A dosagem da totalidade dos lipídios, também com valores amplos, entre 400 e 800 mg por decilitro, não passam de uma curiosidade. Como vimos na primeira apresentação, lipídios vão e vêm dentro do organismo. São as denominadas vias. A primeira representada pelos ácidos graxos livres da lipólise, a quebra dos triglicerídeos, liberados dos depósitos para a circulação. A segunda, dos lipídios da dieta, empacotados, após absorção, na lipoproteína quilomicron. A terceira via, nos lipídios endógenos produzidos pelo fígado como VLDL. E a quarta, chamada de transporte reverso, dos lipídios que voltam ao fígado, principalmente dentro da lipoproteína HDL, para retransformação ou a eliminação intestinal, principalmente na forma de sais biliares. O que é, bioquimicamente falando, o colesterol? Inicialmente é bom lembrar que as denominações LDL, HDL, etc. não são, como se costuma dizer, colesterol. O colesterol não é uma lipoproteína, e vice-versa. É uma molécula com 4 anéis, tetracíclica, portanto, carinhosamente apelidada de 3 quartos e um banheiro, pela semelhança com a planta de uma pequena casa. O banheiro, um anel menor com 5 carbonos. E numa extremidade uma longa cadeia apolar, e na outra a única porção polar dada pela hidroxila. Esses anéis característicos impedem a utilização do colesterol como nutriente. Não são quebrados para a produção de energia celular. Por isso, o colesterol isoladamente rende 0 caloria. Em termos de concentração molar sanguínea, o colesterol total costuma perder para a glicose, pelo fato de esta última ser uma molécula bem menor na comparação. São dessa maneira muito mais quantidade de moléculas de glicose presentes na circulação. Em termos de órgão, nosso cérebro é muito gordura, cerca de 60%. E essa gordura toda é o que faz a transmissão dos impulsos nervosos possível, e rápida, essencialmente nas bainhas de mielina. É o astrócito a célula nervosa produtora do colesterol, transferindo esse colesterol à apolipoproteína E, que o endereça ao local onde esse colesterol deve se depositar. O outro local essencial para a vida onde o colesterol se instala é na membrana plasmática, se avizinhando aos fosfolipídios, com a hidroxila polar associada ao grupo fosfato e a cauda apolar correndo meio paralela aos ácidos graxos desses fosfolipídios.
É a maior parte do colesterol da célula, perto de 60%, dando maior ou menor fluidez, dependendo da temperatura, e constituindo parte do chamado raft, ou balsa lipídica, áreas flutuantes e móveis, como uma verdadeira jangada, onde proteínas como os receptores e moléculas sinalizadoras se concentram. A esterificação do colesterol elimina sua parte polar, associando um ácido graxo à sua hidroxila, facilitando o transporte de grande parte do colesterol, agora chamado de éster do colesterol, dentro das bolas de gordura, as lipoproteínas. São, junto com os triglicerídeos, também apolares, o recheio desses glóbulos gordurosos. Na parte externa, temos fosfolipídios, de forma um pouco semelhante ao revestimento externo das próprias células, apenas que, por não ser viva, de forma aleatória, não organizada, como numa bolha de sabão, e em camada única, não em bicamada, como na célula. E a relativamente pequena quantidade do colesterol que não foi esterificado, cerca de 30% do total, que é o que é medido nos exames laboratoriais como colesterol total. Longe de ser propriamente total, pois os outros 70% estão inacessíveis no interior dos glóbulos, na forma, como dissemos, de éster. Dentre as várias funções da molécula do colesterol, estão então a participação na balsa lipídica, colaborando para a sinalização celular, a morfogênese global celular, especialmente como membrana, a transformação em sais biliares para auxílio à digestão dos lipídios e a transformação em hormônios sexuais, no cortisol, no hormônio aldosterona e na vitamina D. Com alguma semelhança com os diversos tamanhos de planetas no sistema solar, as lipoproteínas têm como seu Sol o quilomicron, muito maior que as outras. Após vem a VLDL, mas já com muito menos diferença em relação à IDL, lipoproteína intermediária, e a LDL, cerca de 2/3 menor que a VLDL. E por último, a HDL, metade do tamanho da LDL. Mais do que seus tamanhos, importa a composição de cada uma delas, com o quilomicron quase que completamente composto por triglicerídeos da dieta, representada pela cor amarela, e no outro extremo a HDL, com apenas 1/4 de triglicerídeos. Nas proteínas, há inversão. Pelo fato da HDL ser muito pequena, grande parte da sua composição é dada pela fração apolipoproteína da superfície globular. Devemos lembrar que as lipoproteínas são como as pessoas, podem mudar muito a cada momento, pela transferência dos conteúdos entre uma classe e outra, e entre elas e as células de onde recebem gordura e para onde transferem gordura. E quando lipoproteínas mudam, mudam de subclasses. Talvez como principal exemplo, temos as frações grandes e flutuantes da LDL, que circulam mais livremente pelo sangue, e as frações pequenas e densas, SD, da sigla em inglês, oxidadas, altamente glicadas, de fácil captura pelas células macrofágicas e representando perigo muito maior em termos de aterogênese, a geração das placas de ateroma. Seriam essas frações SD, pequenas e densas, então, as verdadeiras frações do colesterol que se poderia chamar de mau colesterol, ainda que os problemas de saúde relacionados dependam de outros fatores. Dentre outros fatores, a própria ativação macrofágica em situações inflamatórias crônicas ou de estresse celular oxidativo. Macrófagos têm quase uma predileção, por dever profissional, de ingerir partículas indesejáveis para o organismo, e a LDL oxidada, pequena, é parte do seu cardápio. Quando esses macrófagos morrem, o seu colesterol se transforma em colesterol extracelular, que, além do difícil metabolismo, gera moléculas inflamatórias sinalizadoras de mais inflamação local. As 4 classes de lipoproteínas de maior interesse são, de novo, os quilomicrons,
com a sua ApoB48 característica inicial, a VLDL sintetizada no fígado, também com grande teor de triglicerídeo, com a ApoB100 identificadora, tanto dela como da LDL, e a HDL, que vem do fígado como quase só uma proteína inicial, recolhendo algum tanto de gordura e voltando para o fígado, com a função principal de transferir ésteres do colesterol a esse, e hidrolisar o seu triglicerídeo pela lipase hepática. Veja como a ApoE de endocitose pode recobrir todas as lipoproteínas, ainda que quase nada na LDL e na HDL. As proteínas que recobrem as lipoproteínas têm as funções de regular as enzimas que digerem os lipídios, facilitar a transferência dos lipídios entre elas e sinalizar aos receptores das superfícies celulares para endocitose da lipoproteína inteira ou apenas a troca de lipídios. Do quadro das apolipo, então, a B48, exclusiva dos quilomicrons, mas apesar disso não a maior de todas. O nome B48 vem do fato de que essa apolipo é quase a metade, ou 48%, da mesma apolipo B100, variante da transcrição em tecidos diferentes. O título de maior apo, cabendo a B100 das VLDL e LDL, e no caso desta última, praticamente a única apo pertencente a ela. E as apo-E, de todas as que sinalizam para a endocitose das células hepáticas. O detalhe importante é que, ainda que a sigla B100 não tenha a letra E, não sugira a ocorrência da endocitose, é quem essencialmente sinaliza ao hepatócito para que englobe a partícula de LDL inteira. Veremos um pouco do metabolismo de cada uma das lipoproteínas agora. Os quilomicrons têm a maior parte da sua gordura removida pelas lipases presentes nas superfícies das células endoteliais dos capilares, dos órgãos e tecidos por onde eles passam. Lipases ativadas pelas ApoC2, presentes na superfície do próprio quilomicron. E à medida que vão sendo esvaziados dos seus conteúdos, se tornam remanescentes, a palavra bonita para o resto do glóbulo, que, mediado pela ApoE, é endocitado pela célula hepática, onde será encaminhado para a digestão pelos lisossomos. Ainda que a gordura pese na digestão, da formação do quilomicron na célula intestinal até sua captação pelo fígado, o tempo transcorrido costuma ser de apenas 1 hora. A VLDL, liberada pela exocitose dos sinusoides hepáticos, cumpre funções parecidas de entrega de triglicerídeos aos tecidos, também metabolizados pelas lipases lipoproteicas, LPL, apenas que esses triglicerídeos são sintetizados endogenamente, cerca de 25 a 50 gramas por dia, quantidade muito dependente do conteúdo em carboidrato da dieta. Cerca da metade dos remanescentes, VLDL esvaziados do seu conteúdo, especialmente os maiores, são endocitados no fígado. Aqueles de tamanho menor são o que se chama de IDL, que são posteriormente remodelados a LDL. Esse remodelamento depende da ação de outras lipases, as lipases hepáticas, e da transferência de algumas apolipo a HDL. As lipases hepáticas, sigla menor, se diferenciam dessa forma das lipases lipoproteicas pelo fato de hidrolisar triglicerídeos de partículas menores, IDL e HDL. As LDL se diferenciam das VLDL, de onde nascem, pelo bem maior conteúdo em éster de colesterol e bem menor conteúdo de triglicerídeos. E aí reside o fato de que não deve ser assim tão demonizada, visto que a molécula do colesterol, que é muito mais benigna em excesso do que os triglicerídeos, os quais abundam na VLDL. Ao contrário dos quilomicrons e das VLDL, que duram minutos ou horas, as LDLs podem durar até 3 dias na circulação,
quando então são endocitadas de forma meio dividida entre células com receptores para ela, como células hepáticas e de órgãos como suprarrenal, ovários e rins, e entre macrófagos e células endoteliais, que possuem receptores especializados para LDL estragada, digamos assim, os scavenger receptors, ou receptores sequestradores, que além das LDL oxidadas, gostam muito de fagocitar pedaços de bactérias. O metabolismo da HDL tem algumas características peculiares. Uma delas é o fato da lipoproteína no seu início ser constituída por apenas uma apolipoproteína, a A1, liberada pelo fígado, com nada ou quase nada de lipídio. A APO1, então, aporta nas superfícies celulares, especialmente dos macrófagos, que fagocitaram LDL, mas também das células musculares lisas dos vasos sanguíneos e dos astrócitos no sistema nervoso central. Uma proteína membranar dessas células, denominada ABCA1, interage com a ApoA1, transferindo o seu colesterol. O C da sigla ABC se refere a cassete, termo que implica na capacidade dessas proteínas de transferir seu conteúdo guardado, como as antigas fitas de videocassete que transferiam seu conteúdo para visualização. Agora, com alguma gordura no seu interior, a HDL é denominada de nascente. Uma enzima presente no plasma, a LCAT, lecitina colesterol aciltransferase, se liga a essa HDL nascente e, usando os poucos fosfolipídios ali presentes, inicia a esterificação do colesterol, de novo, tornando-o apolar, e fazendo com que ele migre para a parte mais central da HDL, que vai passando de um formato discoide, como um biscoito recheado, a um formato globular definitivo. No seu caminho, outra proteína ABC, agora a ABCG1, substitui a ABCA1 como entregadora de colesterol a essa HDL, gerando uma HDL chamada de madura ou maduro. As ABC fazem então o processo de efluxo, a limpeza, pode-se dizer, do colesterol dos tecidos. A próxima vez que for comer um biscoito recheado, pense numa HDL nascente. Os receptores SRB1, SR de Scavenger Receptors, transferem ésteres de colesterol de forma bidirecional, tanto doando essa gordura, principalmente dos macrófagos para a HDL, quanto a recebendo, especialmente quando as HDL aportam nesses receptores de células do fígado, suprarrenal e outros. Já os triglicerídeos e fosfolipídios da HDL são hidrolisados pelas lipases hepáticas, LH. A HDL, com parte dos seus triglicerídeos hidrolisados no fígado pela lipase hepática, torna-se uma partícula ainda menor, a HDL3. Há ainda mais uma particularidade da importante HDL. Utilizando-se de uma outra proteína plasmática, CETP, proteína de transferência, que pode ser lembrada pela semelhança com a sigla do código de endereçamento postal, faz e recebe a transferência de lipídios das outras lipoproteínas no seu caminho. A HDL tem a capacidade benéfica, especialmente de receber os triglicerídeos em excesso das outras partículas, uma das razões do seu benefício cardiovascular. O resumo do caminho da HDL. Apenas uma ApoA1 solta entra em contato com uma ABC e nasce, outras ABC surgem e então amadurece, conhece amigas e troca cartas, ou lipídios, com o CETP, quase uma réplica das nossas próprias vidas. Alguma atenção deve ser dada aos chamados remanescentes. Remanescentes são essencialmente o que resta como glóbulo
após grande parte do seu conteúdo em triglicerídeo ter sido hidrolisado pelas lipases lipoproteicas, as LPL. Remanescentes dos quilomicrons possuem receptores no fígado que reconhecem sua ApoE. Remanescentes das VLDL e das IDL, da mesma forma, costumam ser endocitadas, com a mediação das ApoE, para a reciclagem dos seus restos nos lisossomos das células hepáticas. As LDLs, por serem uma espécie de reservatório circulante de colesterol, não geram remanescentes, como as breves quilomicrons e VLDL, e costumam ser endocitadas no fim da sua vida, processo mediado tanto pela ApoE quanto pelas suas próprias ApoB100. Cerca de 2/3 terminam no fígado e o terço restante em outros órgãos ou células macrofágicas quando oxidados. O colesterol que chega a esses tecidos possui uma completa regulação nos seus níveis por 3 mecanismos. O primeiro, pela enzima parente da LCAT, a ACAT, a transferase que nos tecidos introduz um simples grupo acila na hidroxila do colesterol, fazendo com que esse éster de colesterol se transforme em depósito celular, para quando necessário. O segundo, pela repressão da transcrição da enzima que cria o colesterol celular a partir da acetilcoenzima A, a HMG coenzima A redutase, a mesma que os medicamentos estatinas supostamente devem bloquear. E o terceiro, também pela repressão da transcrição, mas do receptor das LDL, dificultando o seu acesso a essas células que acabam sobrando para os macrófagos, futuras células espongiformes, glutões, esses incapazes de regular a quantidade de colesterol que recebem, um verdadeiro lixão de colesterol. Uma outra droga com interesse recente no combate ao colesterol teria teoricamente a capacidade de regular o colesterol da mesma maneira que o terceiro mecanismo citado, a PCSK9, uma proteína que auxilia na degradação de receptores ALDL, ao ser inibida pela medicação, permitiria a existência de mais receptores na superfície celular. São também 3, então, as maneiras habituais pelas quais o colesterol dos tecidos extrahepáticos chegam ao fígado. Primeiro, pela endocitose dos remanescentes, mediados pela ApoE, ou pela endocitose da LDL inteira. Segundo, pela maneira distinta pela qual a HDL age, transferindo seu conteúdo principalmente através dos receptores SRB1. E terceiro, bem mais raro, pela endocitose dessa mesma HDL, aí também mediada por uma ApoE. Uma outra lipoproteína merece ser citada, a lipoproteína A, normalmente com a letra A colocada entre parênteses. A lipoproteína A é uma variante da LDL com uma apolipoproteína do mesmo nome associada a ela. Essa apolipoproteína A ocorre de maneira natural em diferentes tamanhos em parte das LDL de quase todas as pessoas, mas quando as lipoproteínas A estão muito elevadas, acima de 100 mg por decilitro, constituem um fator de risco independente para a arteriosclerose. As dislipidemias, ou hiperlipoproteinemias, são um grupo heterogêneo de manifestações fenotípicas, não são exatamente doenças, multifatoriais, normalmente poligênicas, ou seja, vinculadas a mais de um gene, e com grande participação do estilo de vida, dos tipos de dieta e muito associadas às doenças crônicas. Uma das classificações mais clássicas, a de Fredrickson, tenta localizar a origem do defeito e suas correlações clínicas, ainda que de forma imperfeita, e as subdivide em 5 tipos. O primeiro tipo, também chamado de hiperquilomicronemia, é caracterizado por uma lipase lipoproteica, a LPL, deficiente na função. Isso faz com que triglicerídeos se elevem muito,
mas esses se mantêm dentro dos quilomicrons e das VLDL, não gerando risco arteriosclerótico muito aumentado. Xantomas e pancreatites, no entanto, podem se manifestar. No segundo tipo, chamado simplesmente de hipercolesterolemia, o defeito reside nos receptores da LDL, que fazem com que esta permaneça por mais tempo na circulação, aumentando os riscos cardiovasculares. Aqui inclui-se a chamada hipercolesterolemia familiar, tipo 2A, rara, devida a apenas um gene deficiente, suspeitada em pessoas com história familiar de doença cardiovascular precoce, níveis de colesterol total acima de 260 mg por decilitro e com xantomas ao exame. No terceiro tipo, a disbeta-lipoproteinemia, o defeito está na ApoE, que obviamente dificulta a endocitose dos remanescentes. Ainda que cerca de 1% da população apresente o problema, menos de 10% desse grupo irá apresentar hiperlipidemia. O nome disbeta, ou uma beta deficiente, se relaciona às frações alfa e beta das lipoproteínas quando da realização do exame da eletroforese, onde beta significa ALDL. O quarto tipo, também denominado de hipertrigliceridemia, ainda que esse nome possa confundir, é muito mais associado aos estilos de vida, como superalimentação, diabetes, obesidade, etc. Com todos esses fatores implicando em uma maior produção endógena de VLDL, porque é ela com sua enorme carga de triglicerídeos a refletir o aumento dos triglicerídeos. E como se pode imaginar, de ocorrência muito comum. A diferença para o tipo 1 é a ausência do defeito da LPL, mas como se as LPL não dessem conta do volume de triglicerídeos produzidos. O quinto tipo é mais uma somatória dos tipos 1 e 4, com a combinação do defeito das LPL mais doenças associadas, que fazem com que o prognóstico seja bem pior que no tipo 1 isolado, mais genético. No quadro geral das dislipidemias, percebe-se a dificuldade da individualização diagnóstica, pelo fato de muitas das características se sobreporem, além da grande dificuldade em comparar o incomparável, grupos grandes em que as pessoas vivem de forma totalmente diferente. Como dito anteriormente, um exame possível de ser feito para diferenciar lipoproteínas é pela sua eletroforese, essencialmente pelas capacidades diferentes das proteínas vinculadas a elas serem atraídas ao polo positivo dos eletrodos. Frações beta são a LDL, pré-beta a VLDL e a fração alfa a HDL. Os grandes quilomicrons não se movem. De verdade, é um exame que não costuma acrescentar em termos de definição diagnóstica, por isso a tradicional centrifugação é o método preferido. A equação de Friedewald dá a relação dos triglicerídeos com a partícula de VLDL, já que cerca de 1/5 da composição lipídica desta é dada por eles. Triglicerídeos que também costumam mostrar uma relação muito estreita com a quantidade de LDL-SD, oxidado, principalmente quando elevado. Lembrando que um dos grandes fatores da aterogênese é essa associação de grande quantidade de LDL oxidada mais a ativação das células inflamatórias, criando um ciclo deposição, ativação, oxidação. Outro conceito utilizado atualmente é o do colesterol não HDL, a somatória das partículas de origem endógena, quando o exame de sangue é realizado em jejum, desprezando o valor dos quilomicrons, portanto. Um bom e fácil candidato para avaliação do potencial aterogênico. Remanescentes também são candidatos. Alguns dos sinais citados, os xantomas, pequenas lesões gordurosas na pele, os xantelasmas, lesões mais espalhadas, e a mudança do aspecto do sangue, do leitoso ao cremoso, podem ajudar a fazer o diagnóstico.
Em termos de tratamento, ainda há muito caminho a percorrer para resultados definitivos. Perda de peso, mudanças na alimentação e de estilo de vida, tratamento de patologias concomitantes costumam trazer resultados mais seguros, apesar das dificuldades no cumprimento. Percebemos agora por que a visão popular do bom e do mau colesterol é muito simplista. Obrigado.